Bom dia, terceiro ano. Bom dia a todos os estudantes do terceiro ano A. Hoje, quarta-feira, dia 14 de abril. O mês de abril está passando bem rápido. Hoje, as nossas aulas serão de língua portuguesa, matemática e história. Eu vou explicar aqui, mostrando as atividades. E é bom que vocês vendo colorido, não sei se acharam que isso foi preto e branco, dá para vocês verem melhor as imagens, e comparar aí com a sua atividade que está aí. Vamos começar agora com a nossa aula de língua portuguesa. Vou ler agora com vocês A Menina e o Leite. E depois eu vou também disponibilizar lá no grupo um vídeo, falando sobre essa história também. A Menina do Leite. Lucinha era só alegria. Era a primeira vez que ela iria à cidade vender o leite de sua querida vaquinha. Colocou sua melhor roupa, um belo vestido azul, e partiu pela estrada com a lata de leite na cabeça. Ao caminhar, o leite chacoalhava dentro da lata. A menina também não conseguia parar de pensar. Vou vender o leite e comprar ovos, 1 dúzia. Depois choco os ovos e ganho 1 dúzia de pintinhos. Ou seja, a intenção dela era comprar os ovos, já para conseguir colocá-los para chocar, no lugar quentinho, Quando os pintinhos crescerem, terei bonitos galos e galinhas. Vendo os galos e crio as galinhas, que são ótimas para botar ovos. Choco os ovos e terei mais galos e galinhas. Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas. Se cada porca me der 3 leitõezinhos, vendo 2 e fico com 1. E Lucinha estava tão distraída com seus pensamentos que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou um tombo. Lá se foi o leite branquinho pelo chão, e os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos pelos ares. Ou seja, tudo que ela havia planejado, comprar com a venda do leite, foi se derramado, foi destruído junto com o leite. Moral da história: não se deve contar com uma coisa antes de consegui-la. Então, às vezes, você ficar fazendo planos, com coisas que ainda não são concretas, você pode se frustrar. Então, seja pé no chão e conte com aquilo que você já tem em mãos. Então, esse é um texto, uma fábula. Toda fábula ela tem uma moral da história, ela tem um ensinamento. E agora nós vamos ler a definição do que é fábula. Fábula é uma narrativa, ou seja, está narrando alguma coisa, contando uma história, contando um fato, em prosa, que é desenvolvida com personagens humanos e seres irracionais, os quais, a partir de suas ações, transmitem diversos valores sociais. O texto A Menina do Leite é uma fábula, então peça a ajuda dos seus familiares e me mande um áudio respondendo a seguinte pergunta: qual é a moral da história do texto A Menina do Leite? Então, a moral da história é essa aqui, no finalzinho. E as fábulas, elas podem ser contadas, narradas com personagens humanos, nesse caso a Menina do Leite, e também com fatos envolvendo animais, como se fossem pessoas, Geralmente, tem várias fábulas que a gente conhece. A Formiga e a Cigarra, é uma fábula. Eles dão vozes, àqueles animais, no caso a cigarra e a formiga, como se fossem pessoas, É muito utilizado também em animais. Tem o leão e o rato, uma fábula bem legal também, bem conhecida. O rato do campo e da cidade. Então, são usados também animais, e dão vida, esses animais como se fossem pessoas. Qual é o título do texto? Então, só você olhar lá em cima, A Menina do Leite. Esse texto é uma tirinha, uma piada, uma fábula? Uma fábula. A finalidade do texto é divertir o leitor, dar uma informação, transmitir um ensinamento. Então, toda fábula ela transmite a moral da história, um ensinamento. Onde Lucinha ia vender o leite? Está lá no texto. Qual é a cor do vestido de Lucinha?
Como Lucinha carregava o leite? O que Lucinha pretendia fazer primeiramente com o dinheiro da venda do leite? Então, ela ia fazer várias coisas. Mas, em primeiro lugar, né? O que ela ia fazer? Vou vender os ovos, vou vender o leite, comprar ovos. Então, a primeira ideia dela foi o quê? Comprar ovos, né? Para colocar esses ovos num lugar quentinho para chocar. E dali, né, ia nascer vários, né, pintinhos. E, né, na medida do tempo que eles cresciam, eles iam se tornar, né, galos, galinhas, né, valiosos, né, grandes. O vestido dela, um belo vestido azul. E ela iria pela primeira vez à cidade. Então, ela ia vender o leite dela na cidade, né? Pode ser que fosse uma feira, que não fala. Então, as informações estão todas lá no texto. Agora, a parte de matemática. É um gráfico e nós vamos analisar esse gráfico. Ele está coloridinho aqui, vai ser muito bom para você comparar com o que sai na sua atividade, né? Se não tiver colorido, você aqui dá para ver bem melhor. Observe o gráfico com a quantidade de primos das alunas do primeiro A. Então, aqui tem Marina, né? Ela tem 8 primos. Júlia, ela tem 6 primos. Olha o número aqui do lado. Amanda, ela tem 12 primos. Carol tem 6 primos. E a Ana tem apenas 2 primos, né? Geralmente tem famílias imensas, né? Com muitos irmãos. Então, os filhos terão muitos primos. Famílias pequenininhas, né? Com apenas um irmão. Claro, né, que vai ter poucos primos. Quantos primos Amanda tem a mais do que Ana? Vamos observar. Amanda tem 12 primos. Ana só tem 2 primos. Então, Amanda tem 10 a mais. Certo? De 2 primos até o 12 tem 10, né? A mais. Quanto teremos se juntarmos a quantidade de primos de Carol e de Marina? Carol não tem 6 primos? Marina tem 8, então você vai somar, né? 8 mais 6. Dá até para contar no dedinho. Pode fazer palitinho para contar, né? 8 mais 6. Essa noção de juntar não precisa necessariamente fazer o cálculo, né? Fazer a continha. Você pode contar nos dedos, pode desenhar, né? Bolinha, palitinho e contar, somar a quantidade. A ideia de soma, de juntar, né? É bastante interessante você fazer a sua maneira, né? Que aí significa que você está entendendo, está tendo progresso com a situação problema. Se juntarmos os primos da Júlia com os primos da Ana, quanto faltará para termos a mesma quantidade de primos da Amanda? Certo. A Amanda, ela tem 12 primos. Bom, eu vou juntar os da Júlia, que são 6, com os da Ana, que são 8. Então, 6 da Júlia com mais 2 da Ana, são 8 primos no total. Mas a Amanda, ela tem 12. Então, de 8 para 12, ainda ficaram faltando 4 primos. Né? A Amanda ainda ganha, né? Mesmo juntando os primos de Júlia com os primos de Ana, a Amanda ainda ganha por 4 primos a mais. A professora Simone fez uma pesquisa para descobrir o animal preferido dos alunos. Responda, qual foi o animal preferido? Então, aqui, né, tem um quadro, né, e tem uns votos aqui. Vamos ler o quadro aqui? Marquei um X para cada voto. Ela fez uma pesquisa na sala de aula, né? Conforme os alunos iam dando preferência a certos animais, ele ia marcando um X. Aqui, nessa coluna de cá, tá os animais e de lá tá o número de votos. Os animais são cachorro, tartaruga, gato e passarinho. O cachorro, vamos contar? Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Foi o mais votado. Tartaruga, 2. Gato, 3 votos. E passarinho também, 3. Então, animal preferido, já de cara que a gente já sabe que é o cachorro. Quantos votos ele recebeu? 8, né? Nós contamos aqui. Qual animal que foi menos votado? A tartaruga, né? Recebeu apenas 2 votos. Houve algum empate? Sim. Entre quem? Entre o gato e o passarinho. Todos os dois receberam 3 votos. E você, de qual animal você mais gosta, né? Se um desses animais aqui não for o seu preferido, você escreve aqui. Né? De repente tem gente que gosta, né, de cocá, né? Gosta de elefante, né? Admira elefante, admira baleia, e esses animais não estão aqui.
Então, responda aqui qual a sua preferência. Uma atividade bem simples, bem legal de fazer. E a última atividade de história. Nós vamos aqui dar um passeio, né? Fazer um tour por alguns monumentos de Anápolis, né? Que nasceram junto com Anápolis, que tem história, né? Então, vamos lá. Casa JK. Acho que ela fica aí bem pertinho do bairro aí, né? Do Santo Antônio. Monumento tombado com patrimônio histórico municipal. Foi lá que o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, né, na época, assinou o termo de transferência da capital federal para Brasília, no dia 18 de abril de 1956. O local é aberto a visitações, sem custos. Então, o que aconteceu? Juscelino era o nosso presidente na época. A nossa capital era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Então, lá, né, que eram as coisas chiques, né, lá tinha desenvolvimento, né, lá era considerado o centro, né, do Brasil. Então, assim, só que o Juscelino Kubitschek, ele tinha intenção de povoar esse lado de cá, o interior, né? Tem até um trecho, né, de um livro, de uma história que chama Marcha pro Oeste. Ele tinha intenção de povoar aqui essa região de Goiás, né, de Brasília, porque aqui era o quê? Só cerrado, era só mato, né? O desenvolvimento, né, as coisas chiques, né? A ideia de cidade grande, de metrópole, era São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ele tinha essa intenção, né, de povoar esses lados de cá. Então, o que ele fez? Ele transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? Eu imagino que na época ele sofreu muito preconceito, né? Muito falatório, porque as pessoas ficaram assim, nossa, né? Levar a capital para o meio do mato, né? Para o meio do NEM. Porque até hoje, né, quem mora em Goiás, né, é considerado pessoas sem instrução, né, pessoas pouco estudadas, e ainda tem esse preconceito. Mas a gente sabe que não é. Né? Goiás hoje é um estado forte, né, um estado que tem muita faculdade, né, que tem pessoas prósperas, né, que tem pessoas de mente aberta. Esse pessoal, né, do Rio de Janeiro e São Paulo, né, faz essas piadinhas de mau gosto, mas a gente sabe que não é assim. Hoje cresceu demais. Hoje, né, Goiás, né, tem, né, lugares luxuosos, né, tem grandes construções, tem muito desenvolvimento, tem grandes faculdades, né, então o IFG, né, tem a UFG, né, aqui em várias cidades, então realmente é um estado de ponta, né, hoje nós superamos isso. Então, na época, ele estava viajando para cá, né, passava aqui, né, pela região de Anápolis, e parece, né, que o tempo não estava muito bom. Então decidiram o quê? Pousar aqui, né, para depois seguir viagem, né? Porque eu não estava bom para voar. E aí ele falou assim, eu vou assinar aqui mesmo, né? Essa transferência. Lá tinha uma caneta e até hoje essa caneta é guardada lá. Ele assinou o termo, né, o documento falando, a partir de hoje, né, nós vamos povoar Brasília e lá será uma cidade construída, né, planejada, tanto é que vista de cima, né, ela é um avião, né, e foi um arquiteto muito famoso, né, que projetou a cidade, e lá ele assinou, a partir de hoje aqui será a capital federal, né, e foi por isso que Anápolis hoje ela está em excelente localização, né, porque Brasília, que para nós é 2 horas e meia, você está em Brasília, que é a capital do Brasil. Né, vamos dizer assim, né, a principal cidade do país, né, lá que é a capital, lá que acontece todas as coisas, né, todos os despachos, né, então assim, nós hoje somos privilegiados, né, devido a esse presidente nessa época, inclusive o Juscelino Kubitschek foi assim, um marco histórico, foi um presidente que muita gente gostava, né, ele era assim querido, né, por muitos brasileiros, ele fez grandes construções, fez grande história, certo? O mercado municipal, até hoje ele existe lá, né, na Rua General Joaquinácio. É um mercado tradicional, né, da cidade de Anápolis. Um dos mercados tradicionais da cidade em atividade foi inaugurado em 1951, ou seja, ó, tem bastante tempo, né, tem uns 70 anos. E nós já estamos em 2021. O lugar é composto por diversas lojas de vários segmentos e algumas delas são da mesma família desde a abertura. Foi o patrimônio tombado da cidade, é uma lei de 1984. Então, lá é considerado o quê? Um patrimônio da cidade de Anápolis, né? Ele é tombado como patrimônio da nossa cidade.
A Praça Bom Jesus, né, tem aquela fonte, né? A fonte também é considerada um patrimônio cultural da nossa cidade e é um dos cartões postais da cidade. Realmente é uma praça muito bonita, né? Em 2007 ela foi considerada patrimônio histórico da cidade. A fonte foi construída nos anos 50 e junto com o antigo prédio da prefeitura. Fala aí, quem nunca tirou uma foto deste local? Então, na época de Natal, principalmente, né, eles lavam lá, né, cuidam da fonte e ela fica funcionando ativamente. Uma praça realmente muito linda. Aqui era a casa de Zeca Batista, né? E quando ele morreu, né, a família decidiu doar, né, para a cidade. Foi um dos principais que, como se diz, que deu processo, andamento para que a nossa cidade, né, se libertasse de Pirenópolis, né, fosse independente, porque nós pertencemos a Pirenópolis, né, hoje acontece a historinha aqui. Então, foi um dos precursores, né, que formalizaram esse documento, né, de ganhar as terras e de, aos poucos, fazendo a nossa cidade crescer, né, ser considerada cidade, porque era povoado, né, depois foi vila, e aí, né, até que se deu, eles conseguiram, né, desmembrar a nossa cidade da antiga Pirenópolis. Então, diz que essa casa era dele, né, e depois que ele morreu, né, a família decidiu doar. Então, se transformou em museu. E lá se chama Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho. O Museu Histórico de Anápolis foi construído no estilo colonial, no final do século XIX. Ou seja, no final de 1800 e pouquinho, né? Por José da Silva Batista. Em 1971, o então prefeito Henrique Antônio Santilo criou o Museu Histórico de Anápolis. De 1971 a 1975 foram feitas pesquisas sobre a história de Anápolis e se originou muitas doações para o acervo do museu. A casa foi tombada como patrimônio histórico pela Lei Municipal 1824, em 1991. Então, assim, ela não pertence mais a nenhuma família, né, tradicional, que eram os herdeiros aqui do Zeca Batista, porque agora ela já faz parte do patrimônio da cidade. E lá também é aberto a visitações. Quando tiver aberto e puder ir, gente, lá tem muita coisa legal, sabe? Tem o primeiro telefone, tem o primeiro fogão, sabe? Tem muitos aparelhos, assim, legais, interessantes, muitos objetos muito interessantes. Tem foto de todos os prefeitos, foto de Zeca Batista, né? Então, assim, compensa aí, é muito legal, tem muita coisa interessante lá. Agora aqui nós vamos completar. O de Anápolis foi construído no estilo colonial, no final do século XIX, por José da Silva Batista, que é o museu, né? É um dos principais cartões postais da cidade, virou patrimônio histórico em 2007. A Fonte Luminosa, né? A Fonte Luminosa, que fica na Praça Bom Jesus. Pode colocar aqui na Praça Bom Jesus. Foi o primeiro patrimônio tombado da cidade, é uma lei de 1984. Aqui, né, o mercado municipal, né, que até hoje está ativo. E lá realmente vende, assim, produtos ótimos, né? Eu amo muito, né, estar no mercado municipal. Direto eu faço algumas compras lá. Amo muito aquele lugar. Então, gente, essa é a nossa atividade de hoje, né? Muito interessante, muito legal. Eu amo falar, né, da história de Anápolis, né? Porque Anápolis realmente é uma cidade fantástica, né? Eu amo morar nessa cidade. E, assim, sempre que tiver uma historinha, eu vou me delongar mais para falar mais um pouco da história. Porque é importante nós conhecermos, né, nossa cidade, nossas raízes, o porquê das coisas. Porque isso faz sentido para a gente, já que a gente mora aqui. Né? E foi bom que a BNCC agora, né, trouxe essa diversidade, né, da gente estudar a história, né, da nossa cidade, porque antes nós não estudávamos, né? Eu tinha a idade de vocês, eu ficava estudando história do Rio de Janeiro, de São Paulo, nada a ver, nunca nem fui nessa cidade. Então era assim, desprazeroso, porque você lia e via coisas que não fazia parte da sua cultura, né, da sua convivência. Então, assim, eu amo contar a história de Anápolis. Então, essa aqui é a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam. E está bem legal a atividade de hoje.